Fala, galerinha, de boa? Então, hoje nós vamos iniciar o nosso terceiro bimestre, né? Um mês depois, mas tá ok. O TCC tá ok, eu espero, depois desse um mês aí, dando ênfase nisso, trabalhando apenas o TCC. Então, agora nós vamos iniciar o nosso terceiro bimestre. E como nossa aula hoje é por vídeo, curtam, comentem, se inscrevam no canal. Brincadeira. Mas curtam não, mas curtam se vocês curtirem. Mas comentem, né, para ter aqueles 10% de interação da nota, tá? Então, comentem o que vocês gostaram, o que vocês acharam difícil, dúvidas, enfim, o nome, né, também, claro, para que eu veja aí se realmente assistiram o vídeo, né? Então, vamos lá. O que nós vamos tratar agora nesse terceiro bimestre? Nós vamos começar a tratar investimentos. Mas que tipo de investimento, professora Ana? Os investimentos em grandes empresas. O que significa dizer isso? Vamos supor assim, que como que a gente sabe que, por exemplo, uma grande empresa, uma SA, por exemplo, ela tem uma ligação, ela tem algum tipo de investimento em uma outra empresa SA. Vamos supor aqui a Coca-Cola. O grupo, a gente fala que a marca Coca-Cola, ela é um grupo, né? Então ela tem uma empresa Coca-Cola e tem várias outras empresas que são investidas da Coca-Cola, ou seja, que a Coca-Cola comprou ações dessas outras empresas, uma ação que a gente chama de ordinária, que é ações que dão direito a voto, que são ações que a pessoa que detém a ação ordinária, a gente fala que ela é uma acionista majoritária, ou então uma acionista que tem aí uma influência significativa sobre aquela empresa investida. Então a Coca-Cola, ela investiu, por exemplo, na Fanta, no Guaraná, enfim, em N submarcas que pertencem à Coca-Cola, tá? Então isso aqui é uma coisa comum, né? Já devem ter ouvido dizer por aí também. Então, isso, pessoal, caracteriza um investimento de grande porte, que a gente chama de investimentos diretos, que nos dão algum poder, que nos dão alguma influência sobre a empresa investida, tá? E também tem outras formas de investimento, que é, por exemplo, pelas ações preferenciais. Algum de vocês aí, por exemplo, investe na Bolsa de Valores. Se investe, vocês compraram, vocês detêm ações preferenciais, que não lhe dão direito a votos, que não lhe dá direito à tomada de decisão naquela empresa sobre procedimentos, operações, finanças, enfim. Não lhe dão direito a isso. Dão direito de quê? De ter as suas ações valorizadas, caso aconteça no mercado, e também de receber dividendos, caso a empresa tenha lucro. Então, existem formas de investirmos em grandes empresas. E é isso que a gente vai falar e vai entender também como que a gente sabe se o nosso investimento está valorizando ou não e de que forma isso vai entrar nos balanços patrimoniais e na DRE. Beleza? Então vamos lá. Eu já estou muito blogueira, né? Fala aí. Estou muito profissional do YouTube aqui. Gente do céu. Vamos lá então. Então o nome deste nosso conteúdo aqui chama-se Investimentos em Coligadas e Controladas. Então, toda vez que a gente ouve coligadas e controladas, nós já vamos remeter esses nomes para empresas que são investidas. Elas são empresas coligadas e controladas, ou seja, alguém está investindo nela e elas se tornaram coligadas e controladas. Vamos ver isso mais para frente. Outra coisa bem importante para eu falar aqui para vocês. Quem rege esse conteúdo, professora? Quem fala quais são os procedimentos que devem ser desenvolvidos nesses investimentos diretos entre coligados e controlados? É o CPC 18, um CPC lindo, maravilhoso, que eu amo. Inclusive, é muito legal a gente saber esse conteúdo, porque a gente entende aí estratégias do mundo corporativo. Então, de que forma que as grandes empresas se mantêm e buscam cada vez mais competitividade, que a gente vê que eles conseguem valorizar tanto a sua marca. Ou então, né, diante de uma crise, são as empresas que estão mais propícias à falência. Então, que tipo de estratégia que elas buscam para não quebrar, para não sair do mercado, para não cair a qualidade, enfim. É por aí que nós vamos entrar. Então, agora nós vamos falar sobre investimentos em coligadas primeiro. Quando é que a gente chama uma empresa de coligada? Então,
são as sociedades na quais a investidora tem a influência significativa e se considera que existe uma influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar das decisões políticas, financeiras e operacionais da investida sem a controlar. Então, vamos pensar aqui. Quando é que uma empresa é coligada de outra? Quando uma, né? Então, vamos falar aqui, empresa A e empresa B. Aqui. Empresa A e empresa B. A empresa A investiu dinheiro aqui na empresa B, tá? Aí, ela investiu... mentira, não investiu dinheiro, não. Investiu dinheiro, mas comprou ações. Comprou ações do tipo ações ordinárias, tá? Então, essas ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto. Então, para que essa empresa A, que investiu em ações ordinárias, tenha esses direitos aqui, ó, quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeiras e operacionais da investida, para isso, ela precisa comprar de 20% a 50% do capital votante da empresa. Capital votante, eles são as ações ordinárias. Então, vamos lá. A empresa A comprou 30% do capital votante, que são as ações ordinárias, da empresa B, tá? Aí, ela então se tornou uma empresa que tem influência significativa sobre a empresa B, e a empresa B se tornou a sua coligada, beleza? Então, coligada a gente chama aquela empresa que é investida, que é aquela que outra empresa foi e comprou ações ordinárias, ou seja, mais de 20% das ações ordinárias da empresa B, tá? Então, daí sim que nós chamamos de coligada. Então, a coligada é sempre a investida. E a que detém influência significativa é a investidora. E se eu deter, professora, 19% das ações ordinárias dessa empresa? Tu não é nada, tu é igual um investidor de ações preferenciais. Você não tem direito ao voto, você não pode participar de decisões políticas, operacionais ou financeiras da empresa, tá? Você tem direito à valorização da sua ação e você tem direito a receber dividendos, mas você não toma a decisão, você não tem influência significativa sobre essa empresa, tá bom? Então, primeira forma de investimento direto em grandes empresas que acontece é entre coligadas e influência significativa. Então, a coligada é a empresa investida, aquela que outra empresa foi e investiu mais de 20% até 50% nas ações ordinárias, que é a que a gente chama de capital votante de uma empresa, de uma grande empresa, de uma empresa SA. Tá bom? Agora vamos entender o que é uma empresa controlada. Controlada fica facinho, pessoal. Por que fica fácil? Porque controlada é, por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu, Ana, tenho uma empresa e eu tenho 100% ou tenho 70% do capital social daquela empresa. Isso quer dizer que eu sou a dona da empresa, eu controlo a empresa, sou eu que mando e desmando na empresa. Então, toda vez que uma empresa for controlada, quer dizer que sua controladora investiu mais de 50% do capital votante dela. Então, aí nós chegamos no exemplo da Coca-Cola e da Fanta e Coca, Fanta e Guaraná, por exemplo, que são todos pertencentes ao mesmo grupo. Então, a Coca-Cola, ela é uma empresa, tá? Ela tem a empresa dela ali, marca Coca-Cola, e ela tem muito valor de mercado, a marca dela já tem um valor, né, agregado, vamos dizer assim, então o preço ele é um pouco mais caro, enfim. Tem todo um valor no produto que torna ele, encarece ele, tá? Mas ele pensou o seguinte, gente, eu quero fazer uma submarca com sabores diferentes e também dominar o mercado em relação a ter outros sabores. Uva, guaraná, laranja e ali pensa, vou criar guaraná, Antártica e a Fanta, né? Fanta uva, Fanta laranja, Fanta e N coisas. Aí, o que ele fez? A Coca-Cola continua aqui. Criou a Fanta e a Guaraná Antártica. Vamos colocar que essa aqui é a Fanta e a Guaraná Antártica, numa única empresa, tá?
Aí a Coca-Cola foi lá e comprou 60% do capital votante das ações ordinárias da Fanta e da Guaraná. Isso quer dizer o quê? Que a Coca-Cola é a principal investidora. Ela é a dona da Fanta e da Guaraná Antártica. Isso quer dizer que ela é a controladora. E as investidas, que são chamadas de controladas, são a Fanta e a Antártica, a Guaraná Antártica. Então, quando é que uma empresa ela é considerada uma controlada? Considera-se uma controlada a sociedade na qual a controladora, então a controlada é sempre a investida e a controladora é quem investe, quem detém o capital monetário. Então, é na qual a controladora diretamente ou através de outras controladas, isso a gente vai ver lá na frente, tá? É titular de direito de sócios, ou seja, direito de quem é dono, de quem investiu o dinheiro lá, que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, o que quer dizer isso? Que eu sou dono, eu que tomo decisões. Sou eu quem posso fazer as coisas, porque as principais, a maioria das ações que dão direito a votos, que dão direito a você ser um acionista majoritário, estão sob minha tutela. Eu detenho elas. Então, isso quer dizer que se eu sou controlador, eu sou a dona da empresa. Sou eu que controlo todos os processos, a tomada de decisão, a parte social, que delibero sobre a administração, enfim. Então, é isso que nós temos duas formas aí de investimentos diretos em grandes empresas. Então, a primeira forma é uma coligada, que é na qual a investidora investe de 20% a 50% no capital votante, que é feito de ações ordinárias, na sua investida. Aí ela tem influência significativa sobre a sua coligada. A outra forma é controlada, ou seja, quando uma empresa ela é controlada, quando a sua investidora ou então a sua controladora detém mais de 50% do seu capital votante. Isso quer dizer o quê? Que ela é dona, que ela controla a investida. Beleza? Tranquilo? Sem dúvidas até aqui? Vamos seguir então. Supremacia do controle acionário. Então, agora a gente vai entender de que forma que acontecem essas ações. Então, aqui, eu trouxe as ações da Casas Bahia. Todo mundo conhece essa loja. Então, vamos iniciar por aqui, ó, é a leitura dessa parte. Total de ações do capital das Casas Bahias. Ações ordinárias. Então, ações ordinárias é aquela que compõe o capital votante de uma empresa. Por quê? Porque ela dá isso aqui, ó, direito a voto. Ações preferenciais, sem direito a votos, direitos à valorização da ação e de dividendos, que é, por exemplo, as ações que nós compramos por meio aí da Bolsa de Valores ou até de uma investidora, né? Quem faz a intermediação é uma empresa investidora, tipo a XP, a Ricoh, enfim, e outras. Então, ações preferenciais, desde que tenham sendo negociadas na Bolsa de Valores, nós podemos adquirir. As ações ordinárias, os acionistas que detêm essas ações, né, são eles que vão decidir se eles podem ou não abrir. Por exemplo, vamos abrir mais ações ordinárias para outra pessoa investir na empresa, para dar lugar para outra pessoa investir na empresa. Vamos dizer então aí que vocês e eu somos donos de uma grande empresa, da Ambev. Aí nós queremos começar aí a trabalhar com mais um ramo de coisa, água. A água já deve trabalhar. A Ambev já trabalha com água, que eu lembro que agora tem um negócio do coraçãozinho. Vai trabalhar com outra coisa, tá? Vamos colocar em vinho, faz de conta que é vinho. Só que a empresa ela precisa de investimento para isso. Nós não temos de onde tirar o investimento lá do lucro, do capital que a empresa está girando para colocar nesse novo mix. Não, essas grandes empresas elas fazem o quê? Elas abrem capital ou ações preferenciais, que são aquelas para jogar na bolsa de valores, para compra e venda, compra e venda, compra e venda, que é uma forma de captação de terceiros, ou também elas abrem ações do tipo ordinária, né? Elas subscrevem, vamos dizer assim, ações do tipo ordinária, que é para algum investidor de fora comprar essas ações e se tornar aí sócio, ter alguma influência significativa, ou então controlar a empresa, tá?
Pode acontecer? Pode, mas geralmente um sócio que controla uma empresa acontece de duas formas. Quando a empresa ainda está no papel, as pessoas que encabeçaram a ideia, se elas têm o dinheiro, elas que vão deter esse capital votante. Senão, elas vão, né, falar assim, ó, eu vou entrar com a ideia, com todo o planejamento, com o serviço, então eu vou ter 40% do capital votante da empresa. Aí eu ofereço para vocês, como eu sei que vocês têm dinheiro, que vocês são investidores, que fazem esse tipo de negócio, para vocês entrarem com a parte monetária e deter 60% do capital votante. Então, é assim que se dá, geralmente, um controle de uma empresa. Senão, cada um vai comprando um pouquinho e todo mundo controla de forma conjunta, tá? Então, vamos lá. Continuando a ideia aqui. Aí, eles resolvem abrir esse capital, um pouco do capital votante de uma empresa, 30% aí de capital votante, para abrir esse novo mix de produtos da Ambev. A gente resolve abrir. Então, isso, para entrar os novos sócios, para decidir quem vai ser o novo sócio que vai entrar, primeiro tem que ver se nenhum de nós tem dinheiro para comprar essas ações. Tá? Então, aqueles que já detêm ações ordinárias, eles têm preferências nas compras dessas ações, para depois oferecer isso para público, para outras pessoas, né? Outros possíveis grandes investidores. Tá? Mas tá, continuando aqui. Então, aqui, no nosso exemplo, as Casas Bahias, elas têm 50% do total das suas ações, que são 3.000, são ações ordinárias. Então, 1.500 ações ordinárias. E 1.500 ações preferenciais que não dão direito a nada, apenas a dividendos e valorização da ação. Tá? Então, ok. Então, ela tem 3.000 de ações, 50% é ordinário e 50% é preferencial. Aí aqui, nós temos uma investidora, que é a empresa Ômega. A empresa Ômega, ela detém 60% das ações ordinárias da empresa das Casas Bahias. Ou seja, ela detém 60% de 1.500. Então, ela tem 900 ações ordinárias da Casas Bahia. E ela também tem 20% de 1.500, que são 30 ações preferenciais. O que significa dizer aqui? Que a empresa Ômega, ela controla as Casas Bahias. Por quê? Porque é ela quem detém mais porcentagem, maior porcentagem, está sobre a sua tutela. Ela que é dona de 60% dos 1.500 aqui das ações ordinárias da Casas Bahia. Então, isso significa que ela controla Casas Bahias. Ela está como controle acionário das Casas Bahia. Beleza? Então, aqui eu trouxe um fluxograma aí de como acontece os investimentos. Então, vamos lá. Investidora, tá? Se a investidora, ela tiver menos de 50, mais de 50% do capital votante, a investida é uma controlada, tá? Então, se ela tiver mais de 50% do capital votante, a sua investida é uma controlada. Se a investidora tiver entre 20% a 50% do capital votante, a sua investida é uma coligada. E caso ela tiver menos de 20% do capital votante, ela tem outras participações que não são aquelas que dão direito a voto, que não tornam ela uma influência significativa ou então ela não tem controle sobre a empresa, beleza? Aí aqui eu trouxe para vocês exemplos na prática de empresas que têm controles. Então, todo mundo aí já deve ter ouvido falar do Grupo Pão de Açúcar, tá? O Grupo Pão de Açúcar, ele não é só um mercado, para o que muitos pensam. Ele é uma grande empresa que controla várias outras grandes empresas aí. Então, o Grupo Pão de Açúcar, ele controla, por exemplo, deixa eu mudar aqui a cor do meu lápis. O mercado Pão de Açúcar. O que significa controlar o mercado Pão de Açúcar? Que o Grupo Pão de Açúcar detém mais de 50% do capital votante do Grupo Pão de Açúcar.
O Grupo Pão de Açúcar, ele controla também o açaí atacadista. Então, ele também detém mais de 50% do capital votante do açaí atacadista. A Compre Bem também é uma controlada do Grupo Pão de Açúcar. Então, o Grupo Pão de Açúcar também detém mais de 50% do seu capital votante. Ainda, ele controla o Extra, o Ponto Frio e as Casas Bahias, o que significa que ele também detém mais de 50% dessas 3 empresas. Então, o Grupo de Açúcar, ele é um grupo. Por que ele é um grupo? Porque ele tem várias empresas que estão sob o seu controle. Então, vale dizer que o Grupo Pão de Açúcar é tudo. A Açaí Atacadista é uma empresa, mas ela pertence ao Grupo Pão de Açúcar. Então, o Compre Bem é uma empresa, ele é uma empresa, mas ele pertence ao Grupo Pão de Açúcar. Por isso que é um grupo, porque as demais empresas, elas fazem parte daquela outra empresa. Elas são investimentos daquela outra empresa. Então, vamos dizer aí, pensando numa empresa de pequeno porte que a gente está acostumado a analisar, elas são os imobilizados ou então os ativos intangíveis dessas empresas, dessas grandes empresas. O que faz com que o Grupo Pão de Açúcar, ele tenha mais ativos, né? Claro, com certeza. Aí eu trouxe aqui exemplos de coligada. Todo mundo já ouviu falar aí na P&G? Então, várias empresas, vários grupos de empresas são coligadas à marca P&G. Por que isso? Porque a P&G provavelmente ela deve ter fórmulas, ela deve ter indústria com mão de obra qualificada, ela deve comprar produtos de maior qualidade, ela deve desenvolver coisas, como eu já falei antes, fórmulas para higiene pessoal, para cuidados pessoais, então perfume, sabonete, sabão, tudo que for coisas de higiene pessoal ou de cuidados pessoais, a P&G deve ter aí muito conhecimento, muitos ativos intangíveis em relação a essas fórmulas, a essas coisas, que fazem com que grandes grupos de marcas invistam com influência significativa sobre ela, para poder criar estratégias de, por exemplo, pegar, né, conseguir algumas fórmulas para trabalhar na empresa dela, ou então que a indústria da P&G desenvolva os produtos para ela. Então, para que tenha alguma estratégia aí entre os dois grupos de empresa. Então, Lacoste, Boss, aí o grupo da Gillette, Always, Pampers, Oral-B, aqui Head & Shoulders, Pantene, Duracell, Vikings, Puffins, Downy, o que mais? Tide, Dawn, tudo isso aqui são grandes grupos que têm influência significativa sobre a P&G. Então, tudo isso aí faz parte de um jogo aí muito grande de estratégias. Então, essas empresas aí, esses grupos de empresas investiram na P&G porque provavelmente ela tem a tutela de uma de grandes ideias, grandes fórmulas, ou então toda uma indústria preparada para desenvolver esses produtos. Mão de obra qualificada, recursos, insumos, matéria-prima, enfim. Contextualizando, então. Isso que nós vimos agora são os tipos de investimentos que nós podemos fazer, tá? Então, que as grandes empresas fazem, que são investimentos em coligadas e controladas. Então, coligadas e controladas são as investidas e quem investe são as investidoras, as controladoras e as que detêm influência significativa. Porém, nós temos que pensar aqui que quando a gente compra um bem, por exemplo, esse bem ele pode valorizar ou desvalorizar. A mesma coisa acontece com essas ações ordinárias. Só que a maioria dos nossos bens, eles são analisados, eles são valorizados pelo seu valor de custo. O que significa dizer isso, professora Ana? Significa dizer que, por exemplo, se eu comprei uma ação da empresa A, se essa ação valorizar, né, se ela tiver uma valorização, eu vou aumentar o valor dela lá na minha empresa, certo?
vai aumentar. Eu vou aumentar em relação tanto ao investimento que eu fiz, como também vai aumentar lá nos meus os dividendos que eu vou receber, tá? Que ela teve lucro. A mesma coisa vai acontecer aqui para grandes empresas, tá? Então, aqui, quando a gente fala em investimentos diretos, nós temos que pensar que todos os investimentos em coligadas e controladas, eles são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O que quer dizer método de equivalência patrimonial? Isso é, eu vou reconhecer primeiro, a primeira coisa, pelo meu valor de custo. Então, vamos dizer que eu comprei lá 30% do capital votante da empresa A. Então, eu comprei 30% das ações ordinárias da empresa A, no valor de R$1.000. Então, esse vai ser o valor que vai lá no meu ativo, na parte de investimentos, tá? Investimentos em coligadas, vamos dizer assim. Aí, passou-se 6 meses e essa empresa teve lucro, fechou lá, fechou o balanço dela, fechou a DRE dela, fechou as demonstrações contábeis dela, encerrou o exercício dela e essa empresa teve lucro. O que quer dizer? Ela teve R$1.000 de lucro. Então, se ela teve R$1.000 de lucro, esses R$1.000 de lucro, uma coisa é certa, vai aumentar o meu PL, porque ele vai lá no meu patrimônio líquido em lucros acumulados ou lucros do período. Então, o que quer dizer isso? Como eu tenho influência significativa sobre essa empresa, ou como eu controlo essa empresa, isso quer dizer que eu sou acionista dessa empresa. Um acionista grande, um acionista majoritário, que tem investimento direto na empresa. Então, isso quer dizer que eu tenho 30% do capital da empresa. Então, se aumentou R$1.000, eu tenho direito a R$300 desse capital. Então, antes, o meu investimento, ele era de R$1.000. Agora, 6 meses depois, ele vai ser de 1.300. Porque eu tive um ganho de equivalência patrimonial pelo investimento que eu fiz. Então, como é uma grande empresa, e como eu sou investidor direto dessa grande empresa, eu me torno acionista dessa empresa majoritário. Isso quer dizer que tudo aquilo que aumentar ou então diminuir, vai entrar lá nos meus investimentos da minha empresa. Então, aqui, se a empresa Coca-Cola tem investimento na Fanta de R$1.000, 6 meses depois que ela fez o investimento na Fanta de R$1.000, que corresponde a 30%, ela tiver um aumento no PL de R$1.000, R$300 são da Coca-Cola, que é a empresa que investiu 30% desse capital. Então, esses R$300, esses 30% de aumento que ela teve no patrimônio, eles vão ir lá no ativo da Coca-Cola, na parte de investimentos. Beleza? Então, nós vamos entender isso um pouquinho na prática agora, tá bom? Mas antes, eu quero explicar para vocês o que é um grupo. Como que a gente fala que é um grupo de empresas, tá? Então, olhem, deem uma olhada aqui nesse fluxograma que eu fiz para vocês. Esse fluxograma aqui mostra que a empresa A, ela controla a empresa B, ela controla a empresa C e ela controla a empresa D e a empresa E. Vocês estão vendo as flechinhas? Por que ela controla? Porque detém mais de 50% do capital votante. Aí, vamos continuar olhando aqui. Aí, a empresa C, desculpa, não, a empresa B, ela tem 5% da empresa E. 8% a empresa C tem 8% da empresa E e a empresa D tem 12% da empresa E. Esses valores aqui fazem com que a empresa B, C e D tenham algum tipo de investimento direto na empresa E? Olhando assim, nenhuma tem 20% do capital votante da empresa E. Porém, elas pertencem ao mesmo grupo. Ó, A controla a empresa B, isso quer dizer que a A é dona da B. Então, por isso, a B também tem influência sobre a C. Aí. Porém, tem mais uma coisa. Se a gente juntar esses 3 valores aqui, vai dar o valor de 25% do capital votante.
Então, como essas três empresas aqui, elas estão sob controle da A, é como se elas fossem do mesmo dono. Então, se tem 20, como as três juntas têm 25% da empresa A, quer dizer que essas três empresas, elas têm influência significativa sobre a E, porque a dona dela é a A. Então, ambas são do mesmo dono. Então, como juntas elas têm mais de 20%, elas têm influência significativa sobre a empresa E. Beleza? Aí aqui eu vou contextualizar para vocês de que forma acontece, então, esse investimento por método do método de equivalência patrimonial. Como é que nós avaliamos um investimento por meio do método de equivalência patrimonial. Então, aqui, ó, a empresa B, aqui, vamos supor que a empresa A tenha participação nas empresas B, C, D e E, sobre as quais tenham influência significativa e que no período em questão tenham o resultado do período, lucro, como a única mutação do patrimônio líquido. Então, houve aí um aumento ou uma diminuição nesses patrimônios líquidos. Então, aqui, ó, a empresa B, C e D, elas têm influência significativa, a A tem influência significativa sobre essas empresas, tá? Então, elas provavelmente têm aí um grupo, elas são do mesmo grupo de empresas. Então, agora nós vamos avaliar o investimento que a empresa tem. Então, aqui, ó, vamos iniciar aqui no saldo contábil. A empresa A comprou 15% do capital votante da empresa B e pagou 250 mil. A empresa A comprou também 25%, 40% e 90% da empresa C, D, E, que foi gerado pelos valores de 820, 640 e 380. Então, esse valor aqui foi o valor que a empresa A pagou nos investimentos. Depois de um ano, essas empresas tiveram lucro ou prejuízo, que vai aumentar ou diminuir o patrimônio líquido. E daí, por meio disso, que nós vamos fazer um método de equivalência patrimonial, que nós vamos avaliar o nosso investimento. Então, vamos lá, ó. A empresa B, ela tem 15% da empresa, a empresa A tem 15% da empresa B, que teve um lucro de 958 mil reais. Então, ela vai ter 15% desses 958, que vai dar 143 mil reais. O saldo contábil dela, então, vai ser no final do ano, 393.816 mil reais. Então, é dessa forma que nós avaliamos pelo método de equivalência patrimonial o nosso investimento feito de forma direta em uma empresa. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, deu um valor negativo na empresa D, 172 mil reais. Então, a empresa A, ela tinha 40% do patrimônio líquido dessa empresa, do capital votante dessa empresa. Isso quer dizer que 40% desse saldo negativo é um decréscimo que houve no investimento. Então, aqui, ó, ela vai 68.860 é a parte de desvalorização do que ela comprou. Então, ela tinha 640 e passou a ter 571 mil valendo lá na empresa, no investimento que ela tem na empresa dele. E assim por diante. Então, é dessa forma, cada vez que se encerra um exercício, deve-se avaliar os investimentos diretos pelo método de equivalência patrimonial. Então, qualquer mutação que houve no patrimônio líquido, sendo positiva ou negativa, as empresas que tiverem um investimento direto, ou seja, tiverem investimento em coligada ou controlada, precisam fazer o método de equivalência patrimonial. Aqui eu dei o exemplo para vocês apenas com o resultado, com o lucro do exercício, mas pode acontecer, por exemplo, ajuste do patrimônio, né, que foi feito aí, por exemplo, que foi feito um laudo pericial para trazer o acervo líquido da empresa, ou seja, visualizar quanto a empresa tem hoje em dia
de ativo, qual é o valor desse ativo a valor justo, trazer os valores do balanço a valor justo. E daí pode ser que tenha muito passivo e pouco ativo, os ativos já não valem mais tanto, então pode acontecer uma desvalorização do patrimônio líquido, como pode haver uma supervalorização aí do ativo e não tanto do passivo, das contas, né? Então, é isso, todas as mutações que houverem no patrimônio líquido, aqueles que têm investimento direto vão ter que avaliar esses investimentos pelo método de equivalência patrimonial. Beleza? Nesse primeiro momento, vocês vão desenvolver uma atividade que eu postei lá no Classroom, apenas teórica. Na aula que vem, nós vamos corrigir essa atividade aqui e vamos iniciar a parte prática, que é desenvolver esses procedimentos de método de equivalência patrimonial por meio de cálculos e lançamentos contábeis. Beleza? Qualquer coisa me chame, não esqueçam de curtir e comentar aqui o nosso vídeo.